Bem-vindo ao curso de Lógica de Programação da Knowledge. Os seguintes tópicos serão abordados nesse módulo. Estrutura de controle. Veremos a execução sequencial, seleção simples, seleção composta e a seleção encadeada. Veremos também as estruturas de repetição, dentre as quais conteste no início, conteste no final e com variável de controle. Então, vamos falar um pouco aí sobre a execução sequencial. Todo algoritmo segue uma ordem de quando vai executar uma determinada instrução. E essa ordem ela é de cima para baixo, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos um bloco de instrução e vem mostrando aí como as instruções serão executadas. Então, instrução 1 será executada primeiro, a 2 logo em seguida e a 3 depois da 2. Então, elas serão executadas na sequência. Por isso que o nome é execução sequencial. Mas onde é que as estruturas de controle entram nessa história? Primeiro vamos saber o que é a estrutura de controle. Então, é uma estrutura que serve para nos ajudar a controlar a sequência que as instruções serão executadas. E por que eu preciso controlar a sequência em que as instruções serão executadas? Né? Porque existem situações que você vai precisar desviar o fluxo sequencial e executar uma instrução antes. Ou você vai precisar que uma determinada instrução seja executada até que chegue o resultado que você deseja. Por exemplo, se você estiver fazendo um formulário, né? Você fez um cadastro para um formulário e você precisa anotar os dados daquele formulário em um banco de dados. Você, teoricamente, pegaria o dado nome, por exemplo, e jogaria no banco de dados e esse seria armazenado. Isso de acordo com a execução sequencial. Porém, você pode antes querer fazer um teste para saber se aquele nome é um nome válido. Se a pessoa não deixou todos os espaços em branco ou se a pessoa digitou caracteres soltos, sem nexo. Então, está aí um dos motivos que você precisaria utilizar as estruturas de controle. Vamos, então, ver a primeira estrutura de controle, que é a estrutura de seleção simples. Então, a estrutura de seleção simples nos permite executar um bloco de instruções baseada em uma condição lógica. No caso, verdadeiro ou falso. Então, vamos ver aqui. Se condição, então instrução. Fim do C. Observe que as palavras em azul são palavras reservadas do Portugal. Então, você precisa começar com a palavra se, mostrar, né, escrever a condição e você tem que ter a palavra então e só então você pode colocar a sua instrução. E depois você finaliza o C com o fim C. Você vai observar que esse fim C é muito comum. Toda vez que você for fechar um bloco de instrução, você vai usar essa instrução fim e o nome do bloco ao qual você quer fechar. Né? E aqui está mostrando que o bloco só será executado se a condição for verdadeira. Estrutura de seleção composta. Ela é bem semelhante à estrutura simples, porém, ela permite utilizar uma única condição para termos duas alternativas. Vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui nós temos, se a condição, então a instrução 1 será executada. Então, se essa condição for verdadeira, a condição 1 será executada. Se não, a instrução 2 será executada. E aí, o fim do C. Observe que, independente da resposta, um dos dois blocos serão executados. E é exatamente isso que está falando. Ó. Bloco executado se a condição for verdadeira. E o bloco 2, né, a instrução 2, será o bloco executado se a condição for falsa. Vamos ver agora a seleção encadeada. É quando você coloca vários se e se não dentro de outros se não. Vamos ver aqui um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, se a condição 1, então instrução 1. Se condição 2, então instrução 3. Se não, instrução 4.
fim C. Observe que nós temos um C dentro de outro e ambos estão sendo fechados. Então, o C maior, que é o da condição 1, está sendo fechado com o fim C no final, e o C menor, que é da condição 2, também está sendo fechado. Vamos ver uma outra forma de fazer a seleção encadeada. Então, nós temos aqui, se condição 1, então instrução 1, se não C. Observa que aqui eu já coloquei o se não junto com uma outra verificação. Isso é muito comum nos nossos algoritmos. Então, se não C, a condição 2, então instrução 3. Se não, instrução 4 e fim do C dentro do C maior e fim do C maior. Vamos falar agora sobre as estruturas de repetição. A estrutura de repetição é utilizada quando precisamos executar a mesma instrução várias vezes. Então, se não existisse a estrutura de repetição, nós teríamos alguns problemas. Como, por exemplo, como seria resolvido se você precisasse coletar os números de uma eleição, onde nessa eleição você não sabe quantas pessoas vão votar, nem quantas vezes você vai precisar registrar ali o voto daquela pessoa. Então, algumas soluções seria, você poderia digitar um a um em seu algoritmo. Só que essa solução ela não é prática, porque seria muito trabalhoso. Se você tivesse 10 pessoas, talvez você conseguisse digitar um a um no seu algoritmo. Mas se você tivesse 100 pessoas, isso já se tornaria um pouco inviável. Então, você também poderia copiar e colar as possíveis votações para ganhar tempo. Então, você podia tentar adivinhar onde a pessoa vai votar, ou o que ela vai votar, para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí, e tá ganhando tempo aí nessa captura de informação. Mas também não é viável, porque tem ainda a proporção 3, que é caso você não saiba quantas pessoas vão votar, como é que você vai resolver essa questão? Às vezes você pode tentar copiar o seu código aí 10 vezes e apenas 5 pessoas votem. E você pode também tentar fazer 100 e apenas 50 pessoas votarem. Então, a repetição ela pode resolver esse problema para a gente. Vamos ver então a primeira, que é a repetição com teste no início. Então, ela repete um bloco de instrução várias vezes, com base em uma condição. Essa condição é verificada no início do bloco. O bloco de instrução só é executado se a condição for verdadeira. Vamos ver aqui a estrutura, a sintaxe dessa estrutura de repetição. Então, aqui ficou enquanto a condição que retorna um verdadeiro ou falso. Enquanto essa condição for verdadeira, faça, e aí vem colocando a instrução aí para fazer enquanto for verdadeiro. Por isso que a gente chama de estrutura de repetição com teste no início, porque a gente está fazendo o teste assim que você detecta que tem que fazer aí o laço de repetição. Aí o bloco fica repetindo a instrução enquanto ela for verdadeira. Temos também a repetição com teste no fim. Repete o bloco de instrução várias vezes, assim como acontece no início. Faz o teste depois da execução do bloco. O bloco é executado pelo menos uma vez. Isso é sempre, viu? Então vamos entender a sintaxe dela. Repita instrução até que a condição seja alcançada. Se você observar, antes de chegar na condição, o bloco é executado uma vez. Então, sempre no seu algoritmo, esse bloco será executado no mínimo uma vez. Quando chegar na condição, o bloco só vai repetir se essa condição for verdadeira. Vamos falar um pouco da repetição para, que é com a variável de controle. Então, a repetição para é utilizada quando sabemos quantas vezes queremos que o bloco seja repetido.
Essa repetição utiliza uma variável que controla o laço de repetição. Vamos ver um exemplo. Então, nós temos aqui, para variável de valor inicial até o valor final, passo um incremento, né? E faça a instrução e fim para. Observe mais uma vez a questão do fim que eu falei. Então, se essa estrutura é o para, você precisa finalizar ela com o fim para. Se a estrutura é enquanto, você precisa finalizar ela com o fim enquanto. Mas vamos entender um pouco melhor essa estrutura de repetição. Então, temos aí a variável de controle, que é essa variável aí. Essa variável você que cria. Você declara ela e utiliza ela aí para ser a variável de controle. O valor inicial, você pode passar o número que você quiser. Então, se você for passar um número, né? Você pode passar o que você quiser. Se você quiser começar ele com 10, você pode começar com 10, desde que o valor final seja maior do que o valor inicial. Porque senão, como é que ele vai parar? A menos que haja um decremento. Mas o valor inicial aí, você pode começar ele com 0, até o valor final, que pode ser 10, por exemplo. E passo incremento é de em quantas vezes essa variável vai ser ela vai ser somada a ela mesma. Então, suponhamos que eu passei 0. Se eu passar o incremento como 1, então, a primeira vez que o loop rodar, ela vai ser 1. Depois, ela vai ser 2, 3, e até que ela chegue no valor final. Agora que você concluiu a aula teórica, vamos para a aula prática e praticar os conceitos aprendidos.